Olá, amigos! Mais uma vez estamos de volta aqui com o seu programa Apocalipse, onde o fim é o começo. Todos os sábados, às 9 horas, nós estamos trazendo para vocês esse assunto de muita importância para os dias de hoje, para que todos tenham conhecimento das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão para acontecer. Estou aqui com meu amigo Dr. José Luiz, mais uma vez aqui comigo para fazer você entender sobre esse assunto do final dos tempos, da vinda do Senhor Jesus. Tudo bem, Luiz? Comigo tudo bem? Espero com você, com sua família, esteja tudo ótimo. Olá, pastor Genival Lira. Forte abraço ao senhor e também a todos os ouvintes que aqui estão, nossos irmãos em Cristo. Como prometido, né? Nós estamos aqui hoje, iremos falar sobre um tema muito importante, que é a vida e a história, a biografia do apóstolo João, que é considerado por muitos como o autor do livro do Apocalipse. Falaremos hoje a respeito da sua biografia, da sua personalidade, do seu caráter, o ministério apostólico de João e também a sua morte, né? E o contexto no qual João estava, na ilha de Patmos, em que ele escreve as revelações que são trazidas até ele, né, a respeito do final dos tempos. No livro de João 19, no versículo 26 e 27, diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse sua mãe: Mulher, eis aqui o teu filho. Versículo 27. Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, o que acontece, Luiz? Eram 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 apóstolos. Justamente para João, o Senhor Jesus se direciona dizendo: Cuida da minha mãe. Então, isso significa dizer de que ele já sabia de que os outros apóstolos seriam martirizados e João ia permanecer. Então, Jesus já tinha conhecimento de que João escreveria o Apocalipse, de que João cuidaria de sua mãe, de que tudo que estava para acontecer, Jesus estava colocando ali sua mãe aos cuidados de João. Pastor Genival, inclusive lá no capítulo de João, desculpa, no livro de João, capítulo de número 21, a partir do versos 20, nós podemos perceber esse cenário, né? Após a morte de Cristo, Pedro, ao invés de cumprir o seu papel enquanto apóstolo, ele vai para o mar pescar. Então o Senhor aparece para Pedro e aquele cenário em que ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta para Pedro 3 vezes e Pedro responde: Senhor, eu te amo. Ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Novamente Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E então o Senhor vira para ele, o Senhor Jesus vira para Pedro e diz: então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor então diz a Pedro: Pedro, enquanto tu eras jovem, fazias o que querias, mas quando for velho, alguém te vestirá e te levará para onde não quereis ir. Né? E nesse cenário, Jesus Cristo falando com Pedro, é justamente o Senhor alertando a Pedro como que seria a morte de Pedro, né? Seria uma morte difícil. E então, Jesus partindo dali, Pedro olha e vê quem está ao lado de Jesus Cristo é justamente o apóstolo João. E, curiosamente, Pedro faz uma pergunta para o Senhor Jesus a respeito de João. Né? Então, vamos ver lá no capítulo 21 do livro de João, escrito, inclusive, pelo próprio João, no qual nós estamos aqui comentando, né? Versículo 20, capítulo 21. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Olha o caráter justamente de amor, de afeto que o Senhor mesmo acabou de contar, né? Essa proximidade, essa responsabilidade, né? Jesus acaba escolhendo João para ter a responsabilidade de cuidar de sua mãe Maria e também incumbe a João escrever o livro do Apocalipse. E a Bíblia deixa clara no livro de João, capítulo 21, versos 20, que João era um discípulo muito amado pelo Senhor Jesus.
Continuando. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Então, neste cenário, Pedro vê Jesus ao lado de João, se retirando. Pedro acaba de receber a notícia de que seria morto, possivelmente martirizado. Ele vira-se para Jesus, né, e observa que ao lado de Jesus está João, discípulo muito amado por Jesus Cristo, e que naquele evento, naquele cenário da Santa Ceia, cenário da ceia, da última ceia, era justamente o discípulo que recostara sobre o peito de Jesus o seu rosto, e no qual o Senhor revelara a questão de quem iria trair. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Se eu, Pedro, vou ser martirizado e morto, e esse discípulo João, a quem o Senhor muito ama, né? A gente vê essa questão de as pessoas não se preocupam muito hoje com as suas vidas e acabam querendo saber da vida dos outros, né? E Jesus tinha um relacionamento muito próximo com João, inclusive nós vamos ver daqui a pouco na biografia do apóstolo João, que muitos acreditam que inclusive João era primo de Jesus, mas vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Então Jesus vira-se para Pedro e diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Veja, é como se o Senhor Jesus tivesse virado para Pedro e falado o seguinte: Pedro, o que te importa saber se João vai morrer agora ou não? Se eu quiser que ele fique até que eu volte, até a minha segunda vinda, o que te importa, Pedro, a ti? Isso é algo que é dado a mim, Pai. Né? E realmente tinha uma missão para João, que era justamente levar Maria para Éfeso e também escrever o livro do Apocalipse. E um outro evento, uma outra parte bem interessante, pastor Genival, já no início, antes de entrar na biografia, na personalidade, no ministério de João, tem uma outra passagem lá em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versos 20. Nessa passagem, né, o discípulo, o apóstolo Mateus, ele retrata um momento em que a mãe dos filhos de Zebedeu, e aí sim a gente entra aqui na parte da biografia do apóstolo João, muitos escritores, estudiosos da Bíblia, entendem que o apóstolo João, ele seria filho de Zebedeu e de Salomé, e possivelmente ele seria primo do Senhor Jesus Cristo. Isso teria referências em Marcos 1,19, Marcos 16, versos 1 e 2, Mateus 27, 56. E que a profissão do apóstolo João, antes de ser discípulo de Jesus, era a de pescador, assim como o seu pai. Sobre esse caráter da biografia, lá em Mateus 20, versos 20, então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, ou seja, João e Tiago. João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, adorando a quem? O Senhor Jesus, e fazendo-lhe um pedido. Então a Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, acompanhada de seus filhos, adorando a Jesus Cristo, fez-lhe um pedido. E ele diz-lhe, ou seja, o Senhor Jesus disse a ela, né? Que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe, disseram-lhes eles: podemos. E disse-lhes ele, Jesus Cristo: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha que interessante, né? Um outro cenário em que, mais uma vez,
aparece João e o seu irmão Tiago, juntamente com a sua mãe, e ela faz esse pedido a Jesus Cristo, né, que eles se aceitem, um à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor Jesus estava para tomar o cálice. Que cálice este? Aquela conexão, Senhor, se possível for, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ou seja, Jesus estava prestes a ser crucificado. E aí ele faz essa pergunta para Salomé: será que eles estão preparados para tomar o cálice que eu hei de beber? O cálice do sacrifício? O cálice da nova aliança? E eles prontamente dizem: sim, podemos, talvez nem sabendo exatamente de que cálice se tratava, né? Então o Senhor Jesus vira para eles e fala: realmente, vocês vão beber deste cálice, serão batizados com o batismo que eu sou batizado, batismo com fogo, porém o assentar-se à direita e à esquerda não posso lhes prometer, porque isso é aqueles a quem o Pai tem preparado. E os 10, aquilo que o senhor falou no início do vídeo, né? Os outros 10 discípulos, vendo isso, indignaram-se contra os dois irmãos, que já tinham um relacionamento, pastor Genival, tinha muita proximidade. João era considerado amigo de Jesus Cristo. E pelos estudos, ele era primo de Jesus Cristo, um discípulo que se reclinava a cabeça em seus peitos, né? A quem Jesus confidenciava. Jesus Cristo também, quando no Monte da Transfiguração, João está lá também. Então, grandes eventos, grandes momentos do Senhor Jesus Cristo, quem estava lá era Pedro, Tiago e João. E voltando agora um pouquinho aqui para a questão estrutural, né, a respeito do apóstolo João, os estudiosos apontam em relação à personalidade, ao caráter do apóstolo João, que ele era conhecido como filho do trovão. Em determinado momento, Jesus Cristo chama João de filho do trovão. E isso se atribui muito ao seu temperamento forte, né? Os estudiosos acreditam que, pelo fato de João ser um pouco explosivo em relação às suas ações, em relação às suas reações, é que o Senhor Jesus teria chamado de filho do trovão. Porém, por outro lado, né, ele tem demonstrado amor, fidelidade a Jesus Cristo, e alguns apontam até um certo egoísmo ao ter solicitado, como a gente acabou de ler em Mateus 20 e 20, assentar-se à destra, né, do Senhor Jesus Cristo. Um à sua direita seria Tiago e João à sua esquerda. Essa questão de João ser o discípulo amado é citado em João, livro de João, capítulo 13, versos 23, Marcos 5, 37, Marcos 14, 33. É importante que o ouvinte depois, se quiser pausar o vídeo, né, e ir lá acompanhar na Bíblia o que diz a respeito nesses versículos, mas são os momentos em que João, né, comprova que João caminhava diretamente com o Senhor Jesus Cristo e tinha um relacionamento muito próximo dele. Inclusive, João estava presente em momentos chaves do ministério de Jesus Cristo, assim como na própria crucificação, que o senhor acabou de ler, aquele evento em que Jesus Cristo está sendo crucificado, e está ali João e Maria, e o Senhor Jesus atribui a João, né, mulher, eis aí o teu filho, né? Uma relação realmente muito, muito próxima, muito, muito íntima com o apóstolo. Depois, né, foi com ele, juntamente com Pedro, ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Isso está em João 20, versos 8. Também é um outro episódio em que mostra, né, essa questão, essa proximidade de João. No momento da ressurreição, primeiro aparece as duas mulheres, Maria e a mãe de Jesus. Elas estão ali no sepulcro, verificam que Jesus ressuscitou, e os apóstolos são comunicados, e aqueles que vêm primeiramente a Pedro e João. Passando então para o ministério apostólico de João, em relação ao ministério apostólico de João, já não mais na questão da proximidade com Jesus Cristo, os estudiosos destavam o seguinte, né? Na igreja primitiva, principalmente em Jerusalém, João teria exercido uma relação de destaque em relação aos demais apóstolos. Ficaram em Jerusalém Tiago e João. E sendo a sede da pregação do evangelho àquela época, na igreja primitiva em Jerusalém,
Muitos dos demais apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, eles buscavam direcionamentos da igreja de Cristo em Jerusalém. A gente pode ver isso lá em Atos 15, Atos 21, em que Paulo mesmo cita que ao pregar o evangelho aos gentios, ele buscava orientações a respeito do que levar, do que era obrigatório em relação à lei aos gentios. Ele busca esse entendimento justamente perante Pedro, Tiago e João. E é feito o primeiro conclave de Jerusalém, na qual, dentro desse conclave, né, digamos assim, dessa chefia ministerial, estava também o apóstolo João. Ao apóstolo João foram atribuídos 5 livros, como o pastor Genival muito bem pontuou. Seria o Evangelho de João, no qual João se preocuparia em trazer as revelações da vida, do cotidiano, do ministério, né, espiritual de Jesus Cristo. Nós temos as 3 epístolas de João, que são epístolas pastorais, ministeriais, no qual ele traz instruções já à igreja, e nós temos o livro, né, do Apocalipse, que é justamente esse último livro que está na Bíblia, e é justamente o livro no qual nós lançaremos em breve, né, pastor Genival, o livro do Apocalipse, uma explicação detalhada, minuciosa a respeito dos eventos, das visões do apóstolo João, a respeito dos eventos dos últimos tempos, esse livro Apocalipse, onde o fim é o começo, e é atribuído ao apóstolo João. Lá, inclusive, pastor Genival, se puder abrir lá, para que o ouvinte possa acompanhar, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versos 1 ao 3, se o senhor quiser fazer a leitura, né, e tecer alguns comentários, mostra justamente essa revelação que é trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, né, esse ministério que é dado ao apóstolo João para que ele seja testemunha dessas revelações. Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A revelação dada por Jesus Cristo é como se Deus não fizesse nada sem que antes ele revelasse aos seus servos, né, pastor Genival? Sim. Ele traz esse alerta aos seus servos e, além do alerta, além dele mostrar aos seus servos as coisas que iriam acontecer brevemente. Por que ele fala brevemente? Porque, e aí nós voltamos àquelas correntes preteristas, historicistas, futuristas, muitas das coisas reveladas no livro do Apocalipse já aconteceram naquela época. Outras iriam acontecer ao longo dos anos, e também ainda outras iriam acontecer no final dos tempos. Então é dado a João, servo do Senhor, a revelação de coisas que breve iriam acontecer. E aí testifica-se pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê. Feliz é o que lê. Teve um comentário de um ouvinte, né, em um dos vídeos anteriores, que ele colocou: por que vocês estão tão alegres se o livro do Apocalipse trata de eventos de morte, pessoas sendo torturadas? Bem, o livro não é só isso. Inclusive, o título do livro que nós estamos para lançar, Apocalipse, onde o fim é o começo, é justamente nessa perspectiva. O Apocalipse não trata do fim, ele trata do começo de um novo céu, de uma nova terra, de novos tempos, né? Do cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel, por fim ao pecado. Então, quando João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3, ele não fala assim, fiqueis tristes ao ler esse livro. Pelo contrário, ele fala bem-aventurado, feliz,
é aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E feliz por quê? É feliz porque ele foi avisado, né? Não existe coisa pior do que ser pego de surpresa. Isso nós lemos, né, a respeito do Apocalipse e os apóstolos, na qual há o alerta à igreja da Tessalônica a respeito de não ser pego de surpresa. E aqui, justamente em Apocalipse 1, versos 3, diz que feliz é aquele que lê, que guarda as palavras, para que não seja pego de surpresa. Realmente ele revela para os seus pequeninos, para aqueles que realmente têm consideração com ele, com os seus servos, os profetas. A gente vê isso já lá no Velho Testamento, essa comunhão e essa, essa ligação do Criador com os seus servos, começando por Adão na sua inocência, quando ele estava ainda antes vivendo no período da inocência. Então tinha essa comunhão, Deus conversava com ele. Quando a gente vem para o período depois da consciência já do pecado, então a gente vê que com o tempo Deus volta a se relacionar com os homens. E é notório essa comunhão do Criador com a criatura, com esses servos que realmente têm consideração com ele, e principalmente nos dias de hoje por intermédio de Jesus Cristo. Pois quem aceita o Cristo, quem aceita o Filho, aceita o Pai. Então vai ficar sabendo das coisas do Pai através do Filho. Então Deus ele revela as coisas que estão para acontecer. Tem muita gente, Luiz, que vai ser pega de surpresa, porque elas subestimam, sabe, esse conhecimento, esse estudo, não valorizam. E pelo fato destas pessoas elas não valorizarem, então elas serão pegas de surpresa e aonde muitos vão se dar mal, né? E é momento, motivo de felicidade a gente saber todas essas coisas, porque Deus, ele vai cumprir toda a sua palavra, sua promessa que ele fez. Exatamente, né? Aqueles que ficam preparados, esse estudo nada mais é do que um alerta, né? Para que o ouvinte possa estar preparado para cada um dos eventos, cada uma das revelações do livro do Apocalipse. E aquele que estiver preparado, não há motivos para ficar triste, desesperado ou com medo. Esse medo que muitas pessoas têm no livro do Apocalipse é muito por desconhecimento, né, a respeito das profecias que ali estão. Então, nós convidamos aí aos ouvintes que ainda não assistiram as lives, os vídeos anteriores, que assistam, né? Nós já falamos sobre vários temas muito importantes, sobre as conexões do Apocalipse com vários pontos, seja do Antigo Testamento como do Novo, as profecias, as festas. Nós falamos sobre os profetas, nós falamos sobre o Apocalipse dos Evangelhos, dos Apóstolos. É importantíssimo que aquele que está começando hoje, assistindo como se fosse a primeira live, que assista as lives anteriores, tem uma playlist, inclusive vai estar aqui nas descrições o link da playlist completa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando os nossos vídeos. E é uma coisa que ele está assim revelando, não somente a alguns, como se estivesse fazendo acepção, mas ele está revelando a todos, não somente um grupo de pessoas. Quando Elias pensava que estava sozinho, só eu fiquei, ele dizia: nada, tem mais 7.000 aí que não se encurvaram. E me faz lembrar também quando Elias estava para ser arrebatado. Porque quando Elias estava para ser arrebatado, Elias chega para o Eliseu e diz: fica aqui que eu vou para Betânia. E Eliseu responde dizendo: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu irei contigo, não ficarei. E foi. Quando chega em Betânia, os próprios profetas de lá de Betânia, da região, procuram por Eliseu e diz: estás sabendo de que o teu servo, de que o teu senhor será retirado hoje da terra? Será levado hoje? E ele diz: estou sabendo sim, calai-vos. E ali ficam em Betânia. Depois Elias chega e diz para Eliseu: olha, eu estou indo para Jericó.
fica aqui que eu estou indo para Jericó. E ele disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não ficarei, irei contigo. E foi. Chegando em Jericó, a mesma coisa aconteceu. Todos os profetas de Jericó e da região se aproximam dele. Está sabendo de que o teu Senhor será tirado hoje? Estou sabendo, calai-vos. Então, dá para a gente entender de que Deus ele não revela somente a um grupo, ele revela a todos. E a gente tem visto isso quando a gente depara com pessoas que estão falando a mesma língua que a gente. Pessoas que estão falando a mesma coisa que a gente. Quando a gente ouve também na internet pessoas que estão pregando, ensinando a mesma coisa que nos foi revelado, que quando Deus nos levou a formar esse grupo de estudo e a gente se aprofundar para estudar sobre o Apocalipse, e essas revelações que vieram para a gente vê que estas revelações também, elas estão sendo reveladas também para outros servos de Deus, que Deus jamais vai deixar em oculto. Exatamente, pastor Genival. Inclusive, né, essa é a forma do nosso Deus trabalhar. Antes de acontecer algo, antes de ele terminar ou antes de concluir aquilo que o seu intento, né, ele avisa primeiro os seus servos. Isso assim foi na escravidão do povo de Israel no Egito. Antes deles serem levados ao exílio no Egito, o Senhor nos avisou. Antes mesmo, também no evento com Noé, antes do Senhor acabar com a terra, com aquele grande dilúvio, ele avisa Noé, e Noé também passa a avisar, a informar aos demais, né, sobre o evento do dilúvio, e aquelas pessoas estavam ali distraídas, inclusive um exemplo que é dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para falar a respeito do final dos tempos. Então, sim, o problema não é a falta de aviso. O aviso está aí, né? Tanto nas festas, tanto pelos profetas, tanto pelos evangelhos, os apóstolos, nós estamos aqui fazendo esse alerta. O problema é que nem todos têm ouvido para ouvir. Nós veremos isso nas cartas das 7 igrejas. O aviso Né? da Inclusive, queda de Jerusalém, que seria levado para a Babilônia. exatamente, tudo foi predito antes. Só que aqueles que foram pegos de surpresa foram aqueles que não deram ouvidos, foram aqueles que não guardaram as profecias. E aí, seguindo aqui, né, pastor Genival, a morte do apóstolo João, antes de chegarmos, inclusive, nessa parte da morte dele, acredita-se que o apóstolo João, ainda na época do imperador Valério, ele tenha sido colocado dentro do azeite fervente para que seja morto, né? Muitos acreditam que seja apenas uma retórica, outros acreditam que a tradição da igreja reconta essa história de que João teria sido colocado no azeite fervente para morrer, só que o Senhor o teria livrado, e por conta disso, ainda já, inclusive já sobre o império do imperador Domiciano, ele teria sido levado à ilha de Patmos, teria sido banido para a ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos teria sido dado a João as revelações descritas no livro do Apocalipse. Acredita-se que o apóstolo João tenha saído, tenha mudado-se para a Ásia Menor durante a Guerra Judaica, no ano 70. Ele teria vivido em Éfeso durante todo esse período, até que, na época do imperador Domiciano, ele teria sido exilado na ilha de Patmos e só retornando para Éfeso na época do imperador Marco Nerva, e morreu já em idade avançada. E um dos principais focos de João na igreja de Éfeso era combater as heresias que ali já naquela época, começavam a surgir. No capítulo 6 desse nosso livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, do autor do livro do Apocalipse, onde nós estamos falando, nós colocamos também aqui trechos importantes onde fala do apóstolo João. E tanto Justino Marte, por volta de 135 depois de Cristo, quanto Irineu, por volta de 180 depois de Cristo, citam passagem do livro literal, atribuindo a revelação do Apocalipse a João, o apóstolo de Cristo.
No entanto, existem diferentes opiniões e debates sobre qual João é o autor. Três figuras chamadas João são mencionadas no Novo Testamento: João, o filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos; João Marcos, companheiro de Paulo e Barnabé; e João, o ancião, mencionado na segunda e terceira epístola de João. A tradição da igreja cristã geralmente atribui a autoria do Apocalipse a João, filho de Zebedeu. E de acordo com essa tradição, João teria escrito o Evangelho de João, as epístolas de João e o Apocalipse. A evidência interna do Apocalipse também sugere que o autor era um profeta e um apóstolo que teve uma visão na ilha de Patmos, o que se alinha com a vida de João, o filho de Zebedeu. Porém, algumas críticas acadêmicas contestam essa autoria tradicional. Alguns estudiosos argumentam que as diferenças estilísticas e linguísticas entre o Evangelho de João e o Apocalipse são significativas, sugerindo a possibilidade de autores diferentes. Alguns propõem que João, o ancião, poderia ser o autor do livro Apocalipse, enquanto outros teorizam sobre diferentes comunidades cristãs que contribuíram para a composição do livro. A natureza apocalíptica da leitura, da literatura, a revelação dada em visão e as circunstâncias de João, o apóstolo, como prisioneiro na ilha de Patmos, podem explicar as diferenças estilísticas entre o Evangelho e o Apocalipse. A datação do Apocalipse é situada em um período em que os cristãos enfrentavam ameaças de Roma, pressionadas a renunciar à sua fé e aderir ao culto ao imperador. Alguns afirmam que o livro foi escrito durante a perseguição de Nero, enquanto outros sugerem uma data mais provável durante o reinado cruel de Dominiciano, entre 81 a 96 depois de Cristo. Essa data mais recente é amplamente aceita por muitos estudiosos modernos do livro, alinhando-se com o cenário de complacência e correção das igrejas descritas no capítulo 2 e 3. Agora que fizemos a conexão necessária, entendemos as diferentes correntes doutrinárias no assunto e conhecemos o autor do livro. Então, vamos ao estudo do Apocalipse propriamente dito, mas não hoje. A semana que vem, né, Luiz? Maravilha, pastor Genival. Então, assim, esse vídeo agora, ele encerra uma série de vídeos preparatórios para que o ouvinte possa, aí sim, com um conhecimento preliminar a respeito das conexões do Apocalipse, a respeito também da vida do autor do livro, né, das revelações e da sua biografia, da sua vida com Cristo, para só a partir daí, então, adentrarmos ao capítulo 1 do livro do Apocalipse. Esse capítulo 1 do livro do Apocalipse, que é tratado no capítulo 7 do nosso livro Apocalipse, onde o fim é o começo, ele retrata a primeira das 4 visões, né? E essa primeira grande visão seria a revelação da relação entre Cristo e as suas igrejas. Então, semana que vem, está imperdível essa live a respeito da primeira grande visão de Cristo e as igrejas. Cristo no meio das suas 7 igrejas, no meio dos 7 candeeiros. Então, nós vamos falar hoje, vamos guardar para a semana que vem aí. Não perca, né? Não deixe de assistir o próximo vídeo, de convidar os seus familiares, seus amigos, ativar o sininho, enfim, já fique preparado para iniciarmos. Já pegue a sua Bíblia também, porque agora a gente vai fazer as comparações capítulo a capítulo do livro do Apocalipse. Eu gostaria de extrair a mensagem desse fato da história de João, porque assim como Deus, ele usou o apóstolo João para que ele viesse
escrever o Apocalipse e revelar todas essas coisas que ele viu e ouviu no seu no seu encontro no céu com Deus, encontrando com todas essas coisas que nós vamos começar a estudar a partir da semana que vem, vamos estar trazendo pelo Espírito Santo esse entendimento, essas revelações. O próprio Espírito Santo vai nos conduzir e também fazer você entender, lhe dando o entendimento, lhe dando a revelação de todas essas coisas. E tudo isso que Deus está fazendo é justamente para a gente cumprir também o nosso papel. João, ele cumpriu o seu papel de escrever, de anotar tudo que ele viu, que ele ouviu, e ele mandar para as igrejas. Como nos dias de hoje, todas essas revelações que o Senhor está nos dando é para a gente passar para frente, é para a gente levar para outras pessoas, para que os outros tenham conhecimento. Então, vamos cumprir o nosso papel como servo de Deus, como servo, o servo João, apóstolo, ele cumpriu o seu papel, vamos cumprir o nosso, para que nós possamos cumprir nossa missão diante de Deus. Então, a mensagem que a gente deixa para você é justamente essa: que você seja usado por Deus para que tudo aquilo que você está aprendendo, você venha levar para outras pessoas. Confirmo e ratifico aquilo que o senhor acabou de falar, né? A confiança que é atribuída a João a respeito dos eventos do Apocalipse, que é dado a João, é exatamente aquilo que foi dado a Daniel. Só que a Daniel foi dada uma revelação que aconteceria muito tempo depois. Inclusive, quando o Senhor fala a Daniel, cerra essas palavras, porque o tempo é para o futuro. Ainda não era para Daniel, em relação ao período da abominação assoladora. Não obstante, Daniel tenha vivido durante 2 grandes períodos de exílio, tanto babilônico quanto medo-persa, mas os eventos apocalípticos revelados, né, a vinda do arcanjo Miguel, a guerra dos últimos tempos, o saber se multiplicaria, as pessoas iriam para um lado e para o outro, enfim, todas essas revelações dadas a Daniel, foi-lhe alertado que selasse no livro. Já João, pelo contrário, né, os 7 selos são abertos. E o que está sendo feito agora também por nós é revelar tudo o que foi profetizado a esses profetas, e principalmente ao apóstolo João, aos ouvintes, né? E agora cabe aos ouvintes aprender, ter ouvidos para ouvir, guardar e compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa profecia, porque é a missão que é dada aos servos do Senhor. O Senhor não revela aos seus servos aquilo que irá fazer para que eles guardem. Pelo contrário, para que eles sejam atalaias do que está por vir. Muito bem. Antes de nós encerrarmos então aqui, Luiz, deixa eu só dar o meu recadinho aqui para todos vocês e fazer também um agradecimento a todos vocês que já estão dizimando o ministério, vocês que têm ofertado o ministério. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, porque esse trabalho que nós estamos executando, ele está sendo feito justamente por causa desta sua alma generosa e sua compreensão, sua fidelidade de abençoar o ministério. Então, para você que é novato aqui no canal e você não sabe como doar, fazer doações, por enquanto nós temos aqui nesse e-mail, é tempo de oração, outlook.com.br, sem acento, e você pode fazer suas doações dentro desse Pix. Por enquanto está no nome de alguém que faz parte da associação, e em breve nós teremos o nome da associação, o CNPJ legalizado, e nós estaremos dando continuidade a esse trabalho, a esse ministério. Então, que Deus abençoe todos vocês que têm ajudado, e vocês que ainda não estão ajudando, que o Espírito Santo toque no seu coração, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho tão glorioso, que é levar a palavra de Deus, trazer a verdade, as revelações do Senhor Jesus. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui, Luiz. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco.
nesta programação de todos os sábados, dentro do programa, o canal É Tempo de Oração no YouTube, nas redes sociais. E que Deus abençoe você. Forte abraço, pastor Genival. Prazer de sempre estar aqui com o senhor e com os ouvintes. E aguardo a todos aí no próximo sábado essa temática aí a respeito já de cada um dos capítulos do livro do Apocalipse, e logo o primeiro, Jesus Cristo no meio dos 7 cardeais, no meio da sua igreja, conduzindo o trabalho que é realizado aí pela sua igreja. Forte abraço a todos, uma ótima semana. Valeu, então. Tchau, Luiz. Fique com Deus. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Vou interrompendo por aqui a nossa live. Tchau.